Que delícia! Agora, momento muito gostoso do nosso programa, porque é hora do nosso quadro Jovens Adultos. E eu já estou aqui com duas personalidades. É, isso mesmo, nós vamos falar sobre racionalização e emocionalização. E as personalidades são Pastor Leozão. Pastor Leozão, bom dia, meu esposo, líder do Ministério Jovens Adultos aqui na Igreja Batista da Lagoinha. Isso mesmo, estamos aí, de vento em popa. Isso mesmo, que bom que você está aqui, pastor. Isso. E também já quero deixar um convite. Já chegou a deixar um convite, então Isso, quero convidar você amanhã às 19 horas ali no Tabernáculo, culto dos Jovens Adultos. Vá porque Deus tem uma palavra de vida para o seu coração e também tem um vale-abraço lá também. E amanhã também tem outro convite, não tem? Amanhã, de 12 às 13 horas, né, ali na FM 90.1, o Para Maiores. Estaremos lá, então, debatendo qual assunto mesmo? Segredo! Você vai descobrir amanhã, na 90.1 FM, na Rádio Super. Você tem que ficar conectado, porque não vamos falar tudo aqui, não. Vai ter que ouvir amanhã, de meio-dia a 1. E não veio sozinho o pastor Leozão, quem veio junto, aí ele veio, o doutor Dalton Ricaldoni, psicólogo. Muito bom dia, doutor Dalton. Bom dia. Seja muito bem-vindo. Obrigado. E aí, gostou do cenário novo? Ficou Primeira vez bonito. que o senhor vem aqui depois do cenário novo? Sim, é a primeira vez, ficou muito bonito. O senhor está muito à vontade? Tranquilo. Ele não vai falar que tá feia, né? Não, mas ele tem muito bom gosto, não tem nem como falar que tá feio. Um cenário lindo desse. Bonito mesmo. E com Jesus no centro, né, doutor Dalton? Com certeza. O senhor viu? Bonito, que coisa linda? Ficou bonito, sim. Maravilhoso. E vamos falar hoje sobre racionalização e emocionalização. O que seria a racionalização e a emocionalização? Na verdade, são dois termos. O termo racionalização é um termo mais antigo que o Freud já considerava como um mecanismo psicológico de defesa. A racionalização é o uso excessivo da racionalidade. Você tentar resolver tudo a partir do racional, entender a vida como se você pudesse controlar. É uma forma de você tentar se defender da vida. A emocionalização é um outro recurso, porque o que eu vejo muito hoje, a ideia da emocionalização, eu vejo muito no consultório o seguinte: como as pessoas são predominantemente racionais ou emocionais, independente do sexo, apesar de que as mulheres são mais emotivas, até porque existe uma cultura de que a mulher seja mais emotiva e o homem mais racional. Isso é cultural? Não Sim, é realmente... Nós não somos, não? Não, eu penso o seguinte, eu tenho trabalhado com todos os meus clientes, independente do sexo, o equilíbrio entre o racional e o emocional. Se existe o racional e o emocional na estrutura psicológica, eles são úteis. Para que serve a emoção? A emoção serve para te dar qualidade. O que eu gosto? A noção de qualidade. Eu gosto disso, eu não gosto daquilo, aquilo é bom, aquilo é ruim. E a racionalidade serve para você pensar as coisas. Por exemplo, as pessoas têm um ditado antigo que dizia para você unir o útil ao agradável. O útil é o racional e o agradável é o emocional. Você vai juntar essas duas coisas. Porque o sistema psicológico divide em razão, emoção e consciência. Você usa a razão para considerar o seu sentimento com os seus conceitos éticos e o mundo externo. Então a emoção ela é importante, mas ela não pode ser usada assim. Então a pessoa fala assim, eu sinto isso, eu sinto isso, eu quero fazer. Não é porque eu sinto que eu vou fazer uma coisa. O sentimento é uma informação importante, mas você pode incorrer num risco. Então eu falo com os meus clientes, você tem que ter consciência do sentimento, você não pode desconsiderá-lo, mas você não pode agir pelo impulso. Você tem que elaborá-lo, eu gosto disso, eu não gosto disso, e ligar o racional e equilibrar essas duas coisas. Léo, eu fiquei pensando, racionalização, emocionalização e espiritualização. Porque quando a gente não busca um equilíbrio, dá um problema. Fala um pouquinho, como que você tem trabalhado isso na própria igreja, cuidando, né, nos aconselhamentos, ali nos atendimentos discipulados, sobre esses três pontos. Eu penso que não é diferente do que o Dalton falou, porque a Bíblia diz que você tem que prestar a Deus um culto racional, né? Esse culto com entendimento, né? Você não pode fugir dessa realidade do conhecimento. Mas também a Bíblia diz em Provérbios 24, verso 3, se diz o seguinte: com a sabedoria
você edifica uma casa, com inteligência você consolida, com conhecimento você enche. Então tem esses 3 pilares, que é a sabedoria, essa dependência de Deus, que é espiritual, a inteligência que você tem que fazer, né? Já te deu inteligência para você observar essas coisas mesmo, e o conhecimento você buscar. E a Bíblia diz também o coração do homem é enganoso. Né? O coração do homem é enganoso, então você não pode depender das emoções. Então, basicamente, você tem que balizar tudo aquilo que você for fazer na palavra de Deus. O que você está pensando, as suas emoções, então você tem que balizar. O que a Bíblia diz a respeito disso, né? E a Bíblia diz, há um tempo de aproximar, há um tempo de deixar de aproximar, há um tempo de semear, tempo de colher. Então você tem que saber essa maturidade, esse ponto de equilíbrio, saber no momento de usar o que e fazer o que com aquilo, né? Então tem que haver esse equilíbrio, certamente, a Bíblia sempre chama para um equilíbrio. Então a sabedoria, a inteligência e o conhecimento. Esses 3 pilares certamente vai trazer esse equilíbrio entre a espiritualidade, né, que é a parte da sabedoria, a inteligência, o que você já tem para usar, e esse conhecimento que você busca, né, certamente tratando as emoções. Então a gente não pode ignorar, tem que saber usá-lo no momento certo. Né? Tem muita gente muito cartesiano, né, e trabalha dentro dessa linha, fica muito quadrado. A verdade o ser humano tem uma tendência ao extremo, e ao porque é muito mais fácil, né? Isso. Se você espiritualiza tudo, emocionaliza ou racionaliza, fica aparentemente mais fácil, só que você não consegue o resultado. A pessoa que racionaliza muito também tem um problema. É como se você fizesse Ela fica meio fria? Ela fica meio fria. Parece que a pessoa não tem sentimento. Na verdade, ela faz isso. Ela tenta distanciar da emoção para tentar controlar as coisas. A situação. Aí você cai no outro lado, como se você pudesse controlar tudo. Nem a sua vida, se você fizer uma planilha para cumprir, sai tudo direitinho. Imagine quando você lida com o outro e lida com vários fatores. Então, as pessoas tentam controlar as coisas. É muito mais fácil o extremo do que o equilíbrio. As pessoas tendem a ir para um extremo ou outro. Então, o meu trabalho consiste exatamente em trabalhar esse equilíbrio entre essas coisas. E a emocionalização demais, ela fica uma relação, às vezes, até doentia, não é? Totalmente. Porque é difícil você lidar com uma pessoa que emocionaliza o tempo inteiro. Fica melindrosa. Ela demanda muito afeto e ela fica muito instável, muito sensível, qualquer coisa, porque muitas vezes na vida você tem dificuldade. Então, muitas vezes você tem que pensar o seguinte, espera aí, eu sinto isso, tá, mas dentro dessa realidade o que eu vou fazer? É muito o irai-vos e não pequeis, né? O Efésios 4:26. O que acontece? Irar é um sentimento, né? O sentimento vem. O problema é o que eu faço com ele. É a mesma coisa, eu sinto, eu tenho que dar conta, eu tenho que ter consciência do meu sentimento. Se eu tentar passar por cima dele, depois ele estoura de algum jeito, ele sai pelos poros de alguma forma. Eu tenho que ter consciência dele, mas ao mesmo tempo eu tenho que ligar o racional e falar assim, o que eu vou fazer com isso? Porque é aquela história, irai-vos e não pequeis, eu fiquei irado. Agora, o que eu vou fazer com isso? Eu tenho que sair do emocional e ligar o racional. Aqui, mas não é fácil não, né? Você, por exemplo, eu sou mais emoção do que... Sou mais emoção, não é, Léo? Com certeza. Eu sou bem mais emoção do que razão. Mas às vezes eu não queria ser emoção, não. Eu queria, às vezes, trabalhar mais a minha razão. Mas às vezes, quando eu vejo, eu já estou sofrendo ali aquela situação, aquilo já... Então, o que faz a gente se tornar, às vezes, mais emocional, por exemplo, e também mais racional? Tem muito da cultura, por exemplo, igual eu falo, por exemplo, nunca vai ter 50% de razão e emoção entre homem e mulher. A impressão que eu tenho que o homem vai ser um pouquinho mais racional, mas isso um pouquinho é 60% com 40% de coisa, e as mulheres vão ser um pouquinho mais emotivas. Por quê? Eu acho que além da estrutura que Deus criou, na visão espiritual que eu tenho, ainda tem o fato dessa questão desses hormônios. A mulher, por exemplo, ela tem uma variação emocional semanal, mensal, que faz com que ela tenha... Você vê que a mulher fala que ela é mais forte para lidar com a dor. É porque ela acostumou com todo um equilíbrio dinâmico, para não dizer um desequilíbrio, aquela coisa toda. E as mulheres vão ser realmente um pouquinho mais emocionais, mas elas não precisam ser excessivamente emocionais. Isso é imaturidade, da mesma forma que a racionalidade, a racionalização, que é a racionalidade em excesso, é uma imaturidade também psicológica. Já parece que é uma defesa que a pessoa cria. É uma defesa, né? A pessoa cria essa defesa e não deixa expressar os sentimentos. Né? E como fazer uma pessoa que é muito razão
se torne mais emoção? Como? Na prática? Não, na verdade... Como o senhor, por exemplo, a gente está aqui, estou sentada aqui na frente do pastor e do psicólogo, e estou abrindo meu coração, dizendo, olha, gente, eu sou muita emoção, mas eu queria ser mais razão. Como que eu devo agir diante disso? Eu vou trabalhar com você aos poucos para que você comece a considerar o que você pensa. Você tem que considerar o que você pensa, porque normalmente a pessoa tem uma tendência a ir para um lado só. Isso é um trabalho que leva um tempo. Mas, por exemplo, eu lido com mulheres e homens, então o que acontece? Você tem que trabalhar aquelas pessoas aos poucos. Certo. Aos poucos, as mulheres começam a usar a razão mais e começam a pensar nas coisas. Igual eu falo, por exemplo, a última etapa da Revolução Feminina é o relacionamento amoroso. Então, como eu trabalho muito essa questão do relacionamento amoroso para ela pensar, para ela entender as coisas. Porque a mulher muitas vezes vai naquilo que ela sente, ela romantiza. Às vezes a gente preocupa demais. O excesso de preocupação, às vezes a gente já sofre por antecipação, já, tipo, como a gente diz, estou enxergando lá na frente. Isso pode ser uma emocionalização? Eu penso que é uma preocupação, uma falta de confiança. A pessoa disse, a gente tem que balizar isso tudo na palavra. Se você já está preocupada, você está ocupando a sua mente uma coisa que nem aconteceu. Já está imaginando, e certamente vai passar pela emoção, né? Já está imaginando uma coisa que nem aconteceu, já está sofrendo hoje. Então, a Bíblia diz, basta cada dia seu próprio mal. Pensa no dia de hoje, o pão é diário, é para hoje e amanhã. Amanhã a gente nem sabe se vai chegar, então pense hoje. Então essa forma de estabelecer essa confiança em Deus, esse conhecimento de Deus para você entender que amanhã pertence a Deus, vamos viver hoje. Mas aí sim, as emoções podem aflorar, a racionalização pode aflorar, então você começa a se preocupar, se ocupar com uma coisa que nem aconteceu e imaginar também o que possa acontecer, que entra a parte da emoção. Então tem que ser balizado. A sua racionalidade, a sua emoção, ela tem que estar firmada na palavra de Deus. Olha, o que eu estou sentindo é real, mas isso é verdadeiro? Estou sentindo que é real, mas onde vai me levar esse sentimento? O que eu tenho que fazer com ele? Você tem que balizar, né? E uma coisa que você falou que é importante, é porque a gente fala muito de razão e emoção, mas o sistema psicológico tem 3 partes. A razão, a emoção e a consciência ética. O que é essa consciência ética? São seus princípios. Até para você pesar o que você sente com os seus valores e com o mundo do lado de fora, você tem que ter princípios éticos. Isso. E quanto mais eles forem saudáveis, e para mim eu sempre falei que a Bíblia é psicologicamente e espiritualmente correta, então se você usar esses valores, você vai conseguir entender. Agora, você não pode agir só porque eu sinto ou só porque eu quero. Isso. Eu trabalho muito com as pessoas a ideia de que tudo na vida tem vantagem e desvantagem. Para você fazer uma escolha, você tem que ter 2 alternativas e todas as 2 têm vantagem e desvantagem. Aí começa o uso da racionalização, do racional com o emocional. Tá, eu gosto disso e eu não gosto disso. Eu vou ter que fazer escolhas. Então eu vou ter que considerar o que eu sinto e o que eu penso. E aí eu vou começar a usar as 2 coisas. Eu gostaria de fazer isso, tá? Eu gostaria, mas eu não posso. Eu posso tentar juntar o que eu sei que é certo com o que eu gosto de fazer. É a expressão unir o útil ao agradável. Se eu posso usar, se eu sei que é correto e eu posso fazer o que eu gosto, então tá bom. É igual, por exemplo, eu trabalho no que eu gosto. Eu tenho que trabalhar e trabalho no que eu gosto. Eu consegui juntar as 2 coisas. Mas se eu tiver que trabalhar numa coisa que eu não gosto, eu tenho que trabalhar. Então eu tenho que aprender a gostar. Até porque a gente não faz na vida tudo aquilo que a gente gosta. Aí, né? A vida, e a gente não faz muito, tem muita coisa que eu faço. Muita coisa que você faz. Tem muita coisa que você faz sem gostar. Aí entra a maturidade. Isso. O equilíbrio psicológico. Eu saber o seguinte, eu não gosto, mas eu tenho que fazer. Então eu vou me preparar psicologicamente para fazer isso. Ah, mas eu não gosto. Mas eu não gosto não é a questão. Eu tenho que fazer. E quando a gente prepara, eu acho que às vezes a gente é até surpreendido de num processo aquela repulsa vai até diminuindo. Claro, e você passa até a agradar. Se você é algo que te sofra tanto, que te faça sofrer tanto. Isso significa que você está amadurecendo e está aprendendo a lidar com a vida do jeito que a vida é. Eu falo que as pessoas sofrem muito, as pessoas mais imaturas, elas querem que a vida seja exatamente o que ela quer. Ela não vai ser exatamente o que você quer. Você vai trabalhar para ter muita coisa do que você quer.
Mas quando a pessoa acha que todo mundo tem que fazer o que ela quer, do jeito que quer, aí ela sofre muito, porque o mundo não gira em torno dela, apesar de que ela gostaria que ele girasse. Cindy, quero agradecer demais. Passou tão rápido esse bate-papo. Era madrugada. Muito conteúdo para um tempo, ó, rapidinho, vapt-vupt. Doutor Dalton, deixa o blog do senhor. É um blog, não é um site? É meu nome, né? daltonricaldoni.com.br. Só tem esse, né? Lá você vai ter vários textos e aí você vê o que eu penso nessas coisas. Léo, aproveita então, deixa um convite aqui nessa reforçar câmera. Reforçar o convite aqui então, para amanhã, às 19 horas, ali no Tabernáculo, na Rua Manuel Macedo, 360. Eu aguardo você lá e não deixe de ir não, sabe por quê? A sua vida certamente será transformada pela palavra de Deus. Isso, lembrando que amanhã no Tabernáculo, na Igreja Batista da Lagoinha, culto dos jovens adultos, o pastor Leozão vai estar lá para te esperar. E amanhã a gente te aguarda também, de 12h a 1h, ali na Rádio Super, 90.1 FM, 1490 AM. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.